A extrema-direita é antinacional. Ela não está colaborando com os interesses nacionais. Eles que são patriotas, defendem... Que patriota? Aliás, de patriota, né? Uma pessoa que bate continência para a bandeira americana. Diz I love you para o presidente dos Estados Unidos. Está torcendo por um golpe externo. Né? Está lá com o filho defendendo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Publicamente. Está conspirando contra a soberania nacional. Bem, vamos entender do que é que o Haddad, na realidade, está falando. Veja essa matéria aqui, por exemplo, do Carta Capital. Ação da extrema-direita impediu reunião com o secretário de Trump, diz Haddad. É o seguinte, quarta-feira agora, iria haver uma reunião com o secretário de Trump a respeito do tarifaço. E simplesmente esta reunião foi cancelada. E o Haddad, não só o Haddad, mas com outros membros do governo Lula, o próprio Lula, o Geraldo Alckmin, o governo tem certeza que a extrema-direita, que deputados da extrema-direita, que o próprio o principal. Na verdade, a gente está falando de uma organização criminosa que tem Eduardo Bolsonaro como chefe, como líder. Esse cara, se pisar no Brasil, ele será preso na hora. Que estão lá nos Estados Unidos conspirando e sabotando qualquer negociação do governo brasileiro aos Estados Unidos. O tarifaço foi implantado, apesar de que alguns produtos foram deixados de fora, mas empresários já estão sofrendo, a economia brasileira já está minguando e sofrendo por causa desse tarifaço e não há acordo. E o Haddad tem certeza que há sabotamento. A reunião simplesmente foi cancelada. Reunião com outros países foram mantidas, enquanto que com o Brasil foi... Gente, imagine que nós estamos falando de pessoas que se dizem patriotas e conspirando contra a sua própria nação. Quando o Brasil irá acordar? Então, vamos ver um pouco aqui do que diz a matéria. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na segunda-feira que a reunião marcada para quarta-feira 13, com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada após a articulação de forças da extrema-direita brasileira junto aos assessores do presidente Donald Trump. Gente, isso é grave. Gravíssimo. E o Haddad tem toda a razão. E eu vou provar para vocês aqui agora. Tem vários vídeos do próprio Eduardo Bolsonaro mostrando que ele realmente está conspirando, mostrando que ele está jogando contra o Brasil. Ele já disse que está trabalhando para que não haja acordo nenhum. Não sou eu que está dizendo. Não é o Lula que está dizendo, não é o Haddad que está dizendo, não é o Alckmin que está dizendo. O próprio Eduardo Bolsonaro produz prova contra si. Ele diz que está conspirando, ele diz que está trabalhando contra o próprio país, contra a nação brasileira. Um deputado que está lá nos Estados Unidos, recebe dinheiro público, foi eleito pelo país, pelo Brasil, está conspirando contra a sua pátria. Alguém que se diz patriota de Araque, de merda. Eu fico sem entender como é que existem pessoas que votaram num cara desse, pelo amor de Deus. Veja, por exemplo, neste vídeo aí, o que diz o Eduardo Bolsonaro. Quando ele impõe a tarifa, ele abre a sua carta falando de Jair Bolsonaro. E eu, se vocês forem prestar atenção, tenho falado repetidamente, e mais uma vez eu peço à audiência para não raciocinarem com o fígado, tenho falado repetidamente que tenho condição de colocar Davi Alcolumbre e Hugo Mota dentro da Casa Branca. A gente bota eles dentro do West Wing da Casa Branca para sentar com os mesmos atores que nós estamos falando e que ninguém sabe quem são, boa parte deles, para que Davi Alcolumbre e Hugo Mota sejam os salvadores da pátria, fortaleçam seu capital político e retornem para o Brasil com essa condição. Mas para isso precisa se sinalizar. Se eles pautarem
a anistia vai se abrir um caminho para uma mesa de negociação. E eu garanto, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que é muito melhor você estar associado com pessoas que defendem o mundo livre do que com uma Suprema Corte que cada vez mais está sendo reconhecida como perseguidora internacional. Então vocês percebem, o Eduardo Bolsonaro, ele está agindo como se fosse um sequestrador, como se fosse um terrorista, e que ele está lá nos Estados Unidos dizendo o seguinte: se vocês quiserem na negociação, tá vendo o Hugo Mota, Alcolumbre? Eu posso fazer de vocês o salvador da pátria. Se vocês quiserem, eu boto vocês dentro da Casa Branca agora. E vai haver negociação. E vocês voltam como salvador do Brasil. Basta vocês me sinalizarem. Ou seja, ele deixa claro que está sabotando o Brasil. Ele deixa claro que está conspirando contra a sua própria pátria. Então é preciso uma medida urgente. Esse cara precisa ser expedido um mandado de prisão contra esse cara. Ele precisa ser extraditado e preso. Isso é a maior afronta à pátria brasileira que eu já vi na minha vida, quanto mais, ainda mais de um parlamentar. Então não resta outra alternativa para o governo brasileiro senão aplicar o quê? A lei da reciprocidade. E o Lula já está se articulando para isso. Veja que nós temos aqui uma matéria do G1 que diz: governo começa a estudar medidas de reciprocidade ao tarifaço dos Estados Unidos. Por quê? Porque não está tendo acordo. A reunião foi cancelada. Não resta outra alternativa. Pior é que quem sofre é o povo brasileiro. Porque vários produtos serão infracionados. A economia brasileira vai penar por causa desses covardes, por causa desses canalhas. Assim que lançar o plano de ajuda econômica em resposta ao tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros, o governo quer iniciar o debate sobre medidas de reciprocidade. O tema é considerado polêmico porque empresários brasileiros temem que a aplicação da lei de reciprocidade possa encarecer produtos importados dos Estados Unidos ou gerar outros impactos negativos na economia. Além disso, integrantes de setores econômicos avaliam que todo o uso da lei poderia sinalizar uma saída de mesa de negociação para tentar reverter as tarifas impostas nos últimos meses. Quer dizer, nós estamos vendo aqui opiniões divididas, né? Alguns empresários acham que essa medida da reciprocidade pode causar uma retaliação dos Estados Unidos e que os produtos dos Estados Unidos encareçam ainda mais, prejudicando a economia brasileira. Já outros acham que não, que está certo. Que o governo tem que aplicar a medida de reciprocidade. Se eles mandam de lá, a gente manda de cá. É moeda trocada, é bala trocada, e bala trocada não dói. Já dizia o ditado. Mas tudo isso por causa de uma conspiração de patriotas vagabundos, uma organização criminosa, tendo o Eduardo Bolsonaro como líder, que insistem em conspirar contra a nossa nação. Então eu acho que o Brasil precisa acordar. 2026 está chegando aí e nós temos como fazer uma mudança. E essa mudança é principalmente saber quem nós colocamos dentro do parlamento brasileiro. Porque está uma negação. Esse atual parlamento brasileiro, Congresso, inimigo do povo, é uma vergonha para o nosso país. Só lamentamos.